Ei, eu quero lhe contar uma história de um homem chamado Zé. Esse homem, ele era um mendigo. Então, esse homem, ele morava nas ruas, mas aquele homem fazia algo que chamava a atenção do povo, porque aonde aquele homem estivesse, todo dia ele tinha que fazer aquilo. Todo dia ele tinha. Não importasse a cidade que ele estivesse, se estivesse chovendo ou se ele estivesse com fome, não importava. Aonde ele estivesse, ele tinha que fazer isso. Então ele procurava uma igreja e ele chegava lá, maltrapilho, sujo. Ali o povo já começava a olhar, imaginando que ele ia roubar alguém. Porque lamentável, muito, isso acontece. Muitos estão ali dentro, eles têm nojo quando vê se aproximando. Mas aquela casa, se é a casa de Deus, ela tem, ou deveria estar cheia de gente que estava ali pronto a receber uma pessoa que está precisando de ajuda. Mas Jesus falou sobre o bom samaritano, ele falou isso, cantar é uma coisa, pregar é outro, entendeu? Procurar elogio, reconhecimento é totalmente diferente de que fazer o que Jesus quer que nós venhamos fazer. Então, quando ele se aproximava ali da casa de Deus, dali daquela igreja, já estava todo mundo rejeitando, mas ele entrava e se ajoelhava, rapidinho ele se levantava e ele saía. E isso ele continuava fazendo dia após dia. Quando foi um dia, ele entrou numa igreja e ali ficou aquela pessoa que cuidava ali da igreja, olhando se ele não ia roubar. Mas ali ele se ajoelhou rapidamente, se levantou. Aí aquela pessoa se aproximou e disse: ei, o que é que você vem fazer aqui nessa igreja? Ele disse: eu venho orar, eu venho falar com o Senhor. Disse: mas como que rapidinho você se ajoelha e se levanta? Ele diz: eu só entro e me ajoelho e digo: Jesus, está aqui o Zé. Oi, Jesus. E ali se levantava e ia-se embora. Ele só entrava na casa de Deus para se apresentar a Jesus. Ou seja, ele imaginava que Jesus estava naquela casa, porque aquilo que é consagrado a Deus, ele disse isso para Pedro, ele ensinou Pedro: não diga imundo para aquilo que o Senhor já o santificou. Tem pessoas hoje, se você for ver o que nós vamos aprender com essa história, tem pessoas hoje que têm tanta raiva dessas igrejas, desses prédios. A gente sabe que templo e morada do Espírito Santo somos nós. Mas aquele homem, aquele mendigo, ele entrava na casa. Se fosse hoje, alguém dizia: mendigo, para que tu ir naquela casa? Não vai lá não. Pede mesmo, fala onde tu tá, não. Ele procurava, andava quilômetros, ele tinha que achar uma igreja para ele entrar e se ajoelhar e dizer: oi, Jesus, aqui é o Zé. E saía. Mas quando foi um dia, nessa trajetória da vida dele, houve uma fatalidade, como ninguém está livre disso acontecer. Tem pessoas que nem conseguem entender, por isso elas acham que aquele desastre, que aquela fatalidade só vai acontecer com os maus, não com os bons, de maneira alguma. Aí ali o Zé, ele foi atropelado, ele sofreu um acidente, mas pegaram aquele mendigo e levaram para o hospital. Vamos dizer que não de muita boa vontade, de muito privilégio, mas o levaram aquele homem porque o compromisso que aquele homem tinha com Jesus
É uma semeadura. Você hoje rejeita Jesus, você hoje blasfema, você hoje tem raiva em pé de que tem pessoas que me odeiam porque eu não vivo no álcool, eu não vivo nos vícios, eles me odeiam. Porque eu estou aqui essa hora pregando, estou aqui gravando, eles têm raiva. Então, mas o importante é Jesus estar na sua vida. E ninguém sabia que Jesus estava com aquele mendigo. Agora ele vai provar. Agora a história vai provar que Jesus estava. Aquele mendigo, ele estava no hospital. Mas ali ele pediu para que colocasse uma cadeira ali próximo à cama dele, e colocaram aquela cadeira, mas ali as pessoas, enfermeira, Zé, para que tu quer cadeira? Que ninguém vem te visitar, mas a cadeira ele quis, e ali notaram que havia uma alegria medonha naquele hospital, naquele leito havia algo sobrenatural, algo diferente, porque criticar, você critica porque você nunca sentiu, porque se você é um crítico, se você é um blasfemador, se você esnoba, como é que você vai sentir a presença do Senhor? Tem alguém que dá, ou seja, o significado é por causa disso, é por causa daquilo. Não. É a presença. A presença é que faz a diferença. Lembra quando Deus mandou Moisés? Ele disse, se a tua presença não for comigo, lembra, né? Lembra quando Pedro foi reclamar de Jesus, que tinha muita gente saindo da igreja? Jesus disse, vai tu também. Porque quem vive adulando sou eu. Eu quem vivo adulando as pessoas para se congregar, para servir a Deus. Jesus não adula ninguém não. Ele disse, vai tu também. Ele disse, para onde iremos? Se tu quem tem a palavra da vida. Jesus disse, então deixa de conversa e segue. Então com Jesus era desse jeito. Mas voltando à história lá do Zé, o Zé estava no leito, quando ele viu, sentiu aquela presença, e a voz disse, Zé, é Jesus, eu vim te ver. Oh, glória a Deus, então vale a pena. Eu já fui visitado sim por Jesus. Eu tenho uma perna aqui, né? Eu tenho uma perna aqui quebrada, eu já fui desenganado da medicina, mas eu recebi a presença de Jesus. Ele apareceu numa vidraça, num hospital, e ali eu fui tomado pelaquela fisionomia. Louvado seja Deus. O médico chorava ali e dizendo, eu nunca vi isso na vida. Eu digo, doutor, ele está aqui. Ele disse, quem? Eu digo, lá está na vidraça, aquele que me fez, aquele que é o dono de tudo, aquele que é o dono da vida, aquele que pode tudo, ele está aqui. Então Jesus também me visitou. Eu li o Novo Testamento, não, eu comi ele em 6 dias, embaixo do lençol, as enfermeiras me criticando, e eu comendo esse Novo Testamento, o livro da graça. Louvado seja Deus. Eu digo, Senhor, me tire desse leito, me tire desse hospital, dê minha saúde de volta, que enquanto vida eu tiver, eu vou pregar a tua palavra. Então não adianta, um se levanta de um lado, um se levanta do outro, e eu vou continuar pregando a palavra de Deus, e ainda é de graça. Vá, visite-me em rede social e veja lá onde é que tem nome de Pix, aonde não tem isso, é de graça, aquilo que recebesse de graça. Jesus teve misericórdia do Zé, teve misericórdia de mim também. Colocaram o Zé ali numa cadeira e saíram no hospital. Aonde Zé passava, levava alegria, porque Jesus estava na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. A gente viaja daqui, outros levam problema. Eu viajei daqui para o Maranhão e fui levar Jesus a umas pessoas. Ah, pastor, mas Jesus estava lá, certo, concordo, ele estava naquela cidade, mas eu levei
levei a palavra àquelas pessoas, eu levei a alegria do evangelho, a esperança, porque dizer que você não vai conseguir, que você não vai a lugar nenhum, que você não vai ser nada, isso nós temos o diabo para dizer todo dia na mente do ser humano e usando alguém para dizer. Agora, chegar para uma pessoa que não tem mais saída, que foi desenganado da medicina, os médicos não erraram não, eles estão fazendo o trabalho dele, chegar para ele e dizer, não, tu estás condenado é uma coisa, agora chegar para ele e dizer, ei, Jesus teve misericórdia da minha vida, vai ter misericórdia da tua também, ei, Jesus teve misericórdia da vida de Zé, sabe por quê? Porque Zé buscava Jesus, Jesus teve misericórdia da minha vida, porque eu buscava Jesus e ainda busco até hoje, e estou pela graça, não vou chegar no céu pelo que eu fiz ou que deixo de fazer, porque o homem em si é pecador, eu vou é pela graça do Senhor Jesus Cristo. Então fique com essa palavra para a sua meditação e lembre, Zé tinha um compromisso com Jesus, Jesus tinha um compromisso com Zé. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Se você tem um compromisso com ele, ele tem compromisso com você. Jesus não tem compromisso com o blasfemador, Jesus não tem compromisso com quem vive falando mal do reino dele, que ele diz que um reino não pode estar dividido. Então, se você só vive falando mal, se vive só perseguindo uns aos outros, o inimigo está te enganando. Jesus te chamou para levar essa palavra de salvação. E quem faz a obra, diz essa palavra aqui, que o Espírito Santo, ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então ele convence você e vai convencer os seus. Não desista não, o Espírito Santo, peça a ele. O Espírito Santo vai convencer os seus que ele é pecador e que vai convencer ele. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Vai chegar o Espírito Santo e vai apontar que ele é pecador, que nessa situação ele não pode ficar, mas vai apresentar a ele a justiça de Deus, a justificação por causa de Jesus Cristo a ele, mas vai também avisar ele que o juízo virá onde cada um vai dar de conta. Então o Espírito vai fazer aquilo que você não pode fazer e nem eu. Então fique com esta palavra e compartilhe com as outras pessoas no nome de Jesus. Amém.